Alô, gente! Começando mais um podcast aqui pela X-Play TV. Hoje a gente está falando de um assunto muito bacana que a gente vem repetindo várias vezes aqui, que é inovação, e trazendo uma pessoa muito legal, muito bacana, que representa o Instituto Hélice também, a Escola de Educação para quem quer inovar. A gente vai falar bastante dessa escola de inovação aqui também, mas para conhecer um pouquinho mais dela, estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida Marina Poloni. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kleber. Muito bom estar aqui com vocês. E é uma honra também falar desses assuntos que também considero importantes. Então, é sempre bom compartilhar um pouquinho e trocar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aí, um resuminho aí da tua trajetória até a chegada da inovação da tua vida, né? Na tua vida. Certo, então, bom, eu sempre tive contato com empreendedorismo, né? Eu nasci dentro de um mercado praticamente, enfim, meus pais tinham um mercado e eu, desde muito pequenininha, ajudava ou atrapalhava ali, mas ficava sempre nesse meio, né? E fui desenvolvendo várias funções, né? Eu lembro de um episódio que eu e minha irmã, a gente era baixinha e ajudava a atender no balcão dos frios, então a gente tinha que pôr uma caixa, né, aquelas caixas maiorzinhas para subir, para ficar na altura, para poder atender as pessoas e ajudar, né? Quando eles precisavam mais nos domingos, que a gente abria domingo também. Mas, enfim, resumindo, eu nasci nesse meio até aos meus 18 anos, eu vivenciei essa realidade do mercado em todas as áreas possíveis ali. E sempre tive essa veia, né? Minha família também tem tios, desde a minha avó, a gente tem muito esse empreendedorismo, né, na família. Então, de uma forma ou de outra, eu tive muito vínculo com essa área, assim, de empreender, na verdade, em qualquer coisa que fosse feita, né? Mas acabei, depois disso, né, meus pais venderam o mercado e eu acabei indo para fui me desenvolver em várias áreas, né? Então, eu tenho experiência desde comercial, recursos humanos, marketing, né, principalmente nessas três. E cheguei até a ter minha empresa de marketing, que eu fornecia, como PJ, eu trabalhava, atendia algumas empresas, enfim. Mas isso foi pouco tempo, né? Até que eu cheguei na inovação. Na verdade, a inovação ela foi chegando para mim faz uns 10 anos. Né? A parte de startups, né? Esse mundo, esse universo de startup, enfim, e relacionados. Só que eu fui começar mesmo a me aprofundar um pouco depois, né? Eu conheci, enfim, quando eu cheguei nesse meio, eu trabalhava num coworking, né? E a Upworks. E nesse coworking a gente era apoiador de um evento, na verdade, de uma associação que estava se formando na época, chamada Acelera Serra, e que estava desenvolvendo eventos com startups era incipiente, era muito no início, assim, na cidade, lá em 2013, 2014, e eu comecei a apoiar, eu era a pessoa do coworking que estava apoiando diretamente essa associação. Então, foi ali que eu comecei a me envolver, até que eu saí, depois eu fui para trabalhar em outras empresas, enfim, e voltei, né, como voluntária, né, quando eu trabalhei no Sebrae, como voluntária também do Acelera Serra, nesse período. Uhum. E anos depois eu voltei. Eu estou tentando resumir mesmo, né? Mas eu fui e voltei algumas vezes para esse meio de inovação. E na última vez, então, eu assumi uma frente, eu fiquei 3 anos como colaboradora dessa associação, né? Onde eu ajudei a desenvolver o primeiro e segundo Mindset Startup, né? O evento que eles têm como um dos grandes eventos aqui da cidade, né? De inovação, tecnologia e universo startup. Então, eu comecei foi ali que eu fui picada, né, pelo bichinho da inovação, porque não quis mais sair, né? E foi ali que eu conheci o Instituto Hélice também, que é onde eu estou trabalhando hoje, né, faz 2 anos. Então, foi assim, resumidamente, que começou essa trajetória, né, de contato com esse mundo, né? Não, é bacana, né? Então, tem a ver empreendedor, que a nossa região, ela é assim. As pessoas que estão aqui, independente... mas eu sou de origem italiana, tem os poloneses que também têm essa característica, tem os suíços que também vieram para cá, alemães, todo mundo é muito empreendedor e as famílias continuaram isso. Então, o teu bairro eu conheço, né? É o bairro Rio Branco, o nosso bairro, né? Então, eu sou um entusiasta do bairro Rio Branco. A gente estava falando nos bastidores aqui. Fomos colegas, inclusive.
Fomos colegas, né? Do Colégio Santo Antônio, falecido, infelizmente, né? Mas isso é história para um outro podcast. Mas isso é muito bacana. Tu tem o empreendedorismo dentro de ti, tu percebe esse mundo de inovação, tu vai fazer parte dele, e eu acho que é muito importante tu falares nesse timeline o porquê que isso fez com que tu fosse primeiro buscar esse voluntariado, né? Por que isso tu olhou para isso, tu estava no marketing, tu falou que tu estava atendendo algumas pessoas, tu estava observando o mercado, o empreendedorismo, empreendendo, e como que foi esse momento assim, olha, eu preciso me aproximar, que eu preciso me aproximar? Muito boa pergunta. Eu gosto muito disso porque foi onde eu percebi que eu não sabia exatamente o que era aquele mundo no início, mas eu sabia que eu queria me envolver mais. Foi quando eu ouvi uns dos meus primeiros pitches, os primeiros pitches de startups que eu ouvi, né, sendo apresentados nesse evento, nesse primeiro evento, né, que antes de ser o Mindset existia um outro evento, um pouco menor dessa instituição que eu comentei, e eu ouvi e eu pensei, nossa, que coisa incrível, é uma solução para uma dor que muitas pessoas têm. E eu comecei a pensar que, nossa, só agora que eu tô aqui há 1 hora ouvindo, eu já vi várias. Imagina, eu não conheço nada disso, esse mundo de startup, enfim. Então brilhou meus olhos, assim, de me envolver mais com esse universo, né? Então, foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais, foi natural, né? Logo depois disso, eu já assumi, né? Um pouco mais à frente, eu assumi como a responsável pela feira de startups desse primeiro evento, né, o Mindset Startup. Depois fui responsável pela operação de todo o evento no segundo, enfim. E aí eu consegui ter muita experiência dessa parte dos agentes se relacionando, né, em termos de ecossistema de inovação, que a gente chama, quando tem diversos agentes que de alguma forma colaboram entre si, né, dentro desse meio. Mas aí como eu comentei, foi aí que eu também conheci o Instituto Hélice, que foi essa ponte, né, com uma visão ainda mais ampla, que eu estou tendo agora, uma grande imersão de aprendizado, né, que é o lado também das empresas que estão já há algum tempo, já tem uma história, né, e estão querendo se transformar, estão querendo inovar. Então, conhecendo bastante desse lado que empresas, por vezes, empresas tradicionais ou empresas até de 70, 100 anos, muitas vezes, não necessariamente é uma característica, mas existem essas empresas que querem se transformar, querem inovar e querem fazer isso de forma mais aberta. Então, por isso que existe o Instituto Hélice, que é um instituto, uma associação de empresas que acreditam, né, na inovação de forma mais colaborativa, né, que trabalha essa visão de não inovar sozinho dentro de casa, e sim conseguir conectar com soluções externas, co-criar e se desenvolver dessa forma, né? Sim, acaba ajudando todo um ecossistema a inovação. Exato. Às vezes a gente acha que vai ajudar só a empresa ponta lá que vai ter essa solução, mas a própria startup e as pessoas que orbitam ali, elas também são auxiliadas nesse processo. Eu quero avançar nisso, mas eu quero dar uma ênfase agora na tua formação. Porque tu também tem uma formação específica que eu acredito que te ajuda muito nessa tua caminhada da inovação, que é a filosofia. Como é que isso brotou também na tua vida? Bom, foi o meu primeiro brilhar de olhos, né, da vida, eu acho. Assim, mais consciente, pelo menos. Também acho que foi lá pelos 19 anos que eu conheci a Organização Internacional Nova Acrópole, né, aqui em Caxias, a sua sede de Caxias. E desde então também me envolvi, enfim, muito com isso, né? Porque a filosofia, ela é difícil de falar sem tentar introduzir o que é de maneira bem rápida, né? Só para não ficar aquela coisa assim, às vezes as pessoas ligam com algo muito intelectual, muito de ficar só pensando e... Ou às vezes até distante, né? Distante da realidade, mas isso pelo menos a filosofia, da maneira a qual eu conheço, não tem esse viés, né? É uma filosofia muito prática e que me ajudou desde esse momento a pensar de uma maneira mais integral na vida, né? Pensar como um ser humano integral que precisa de uma formação integral e não apenas uma formação para sua sobrevivência, que é puramente para, né, ter sim uma profissão, mas tá, e o ser humano por trás dessa profissão,
os seus sentimentos mais profundos, os seus sonhos mais profundos, a realização do seu potencial, onde é que fica? O que nós somos como seres humanos? O que a gente veio fazer aqui? Então, tudo que hoje se fala de propósito, de vida, tudo mais já era falado, né, há muito tempo com a filosofia, mas no sentido muito amplo, né? Não só o propósito da minha vida individual, mas o propósito de existir do ser humano, né? Potencial a ser desenvolvido. Então, a filosofia, para mim, ela foi esse primeiro abrir de leque, assim, que eu consegui ver o mundo de outra forma e que eu podia ser um ser humano muito melhor, né? Do que eu poderia me desenvolver como ser humano para poder ser uma amiga melhor, uma irmã melhor, uma profissional melhor. Então, todas as coisas que eu fosse fazer poderiam ser mais conscientes, né? Se eu estivesse trabalhando o ser humano dentro, né, interior, para poder expressar melhor. Então, essa é a ideia. A ideia da filosofia, para mim, ela não é algo profissional, nem uma área específica, e sim essa formação interna, integral, para que reflita em todas as áreas, né, que eu atuo, né? E aí, a gente junta isso com a tua caminhada da inovação e você chega no Instituto Hélice. Como que foi esse teu início, né? Teu ingresso? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como chegar numa instituição como o Hélice. E conta também já um pouquinho da origem do Instituto Hélice, que é legal. Muito legal. Bom, o Instituto, vou começar pela segunda pergunta, né? O Instituto Hélice, ele nasceu há 5 anos, vai fazer 5 anos esse ano, né? Ele começou justamente com uma percepção que nós precisávamos no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, a ser mais colaborativos, né, de certa forma, na inovação, porque a gente não estava no mapa da inovação de um dado mapeamento que foi feito lá em 2017. E isso foi muito... Como assim a gente não está no mapa da inovação? Pois é. Porque temos tantas, né, empresas inovadoras desde sempre, né? E realmente a história de muitos negócios e a nossa história no Rio Grande do Sul nesse ponto, como você falou do empreendedorismo, é muito boa, né? Mas, pelo menos, eu sou bem bairrista nesse sentido. Eu defendo muito essa... Mas é um fato. Enfim, é um fato. É um fato. E aí, foi como assim, né? E aí a gente começou a perceber que a gente não tinha, na verdade, um ecossistema forte, né? Um trabalho mais conectado, né? Onde as empresas não faziam só inovação fechada, e sim a inovação aberta, que é quando a empresa ela abre seus desafios, de certa forma, para que outros agentes externos, sejam startups, seja academia, né? Seja tudo isso junto para desenvolver juntos soluções que a empresa vai usar internamente e também a empresa gerar soluções que o ecossistema pode aproveitar, né? Que não sejam necessariamente o core dela, não seja o produto ou serviço, mas que ela também possa contribuir para esse ecossistema, né? Que a gente chama. Não quero ser muito técnica aqui, mas enfim, é uma forma mais didática, né, de relacionar com o nosso próprio ecossistema natural que a gente aprende no colégio, enfim. É uma forma de dizer que também existe esse conjunto de agentes trabalhando juntos e que isso a gente não tinha mesmo, né? A gente tinha um início de trabalho, mas ainda não era relevante, era muito... incipiente, isso. Né? Não tinha ainda maturidade para aparecer no mapa, né? Sim. Foi ali que começou. Então, o Hélice, antes de ser Hélice, ele foi um piloto, né? Um movimento pela inovação que foi assistido, foi um processo que começou com 4 empresas. Então, as empresas que fundaram o Instituto foram empresas Randon, a Marco Polo, a Florence e a Soprano. Então, essas empresas, elas se fizeram um teste piloto, começaram a pensar em dores em comum. E essas primeiras reuniões, elas foram reuniões... primeiro, mais difíceis, porque, imagina, tu não está acostumado a fazer isso, né? Reunir empresas para falar de dores que elas têm já é um processo difícil, né? Assim como até para o ser humano, né? Abrir isso, né? Então, foi um processo de abertura que elas tiveram que fazer e que foi muito bom, porque isso gerou uma conexão já, que é o que a gente tem de melhor hoje, né? Essa rede que a gente tem a partir desses momentos iniciais, que foi crescendo, hoje somos 28 organizações, quase 30, na verdade, organizações que acreditam nessa inovação colaborativa e que fazem parte do Instituto Hélice, né, entre empresas, instituições de ensino, entidades de classe, enfim, apoiadoras. A gente é um número maior
porque realmente a coisa fez muito sentido, né? Foi feito realmente um trabalho piloto que deu certo. Na ocasião, o trabalho era se conectar com startups a nível Brasil que resolvessem dores em comum, e foi feito todo esse processo desde a busca até a apresentação dessas startups, conexão com algumas, POC, né, que é a prova de conceito, que é um trabalho mais de teste dentro das empresas para testar essa solução e ver se ela faz sentido. Algumas startups foram contratadas, outras foram até compradas nesse meio tempo, até hoje, né? Outras continuam atendendo essas empresas até hoje, né? Então, é muito legal porque foi um processo de colaboração, de abertura, né, e de trabalho em conjunto. E daí, depois desse piloto, foi feito o instituto. Foi criado o instituto, né? Hélice, então, foi batizado nesse momento. E aí teve a formação do estatuto, teve toda porque é uma associação sem fins lucrativos que tem essas empresas como associadas, né? Certo. E aí essas primeiras são as mantenedoras e depois sim as associadas, com o nome técnico, associada, né? Que foi somando. Então, hoje nós temos 21 associadas e mais 8 apoiadores, né, no Instituto. Que bacana. E a tua chegada lá? Minha chegada. Teve prova? Teve teste? Como é que funciona? Teve. Né, isso, né? Tu já tinha me contado, mas para quem está nos assistindo e está sabendo pela primeira vez, não é simplesmente contratar a Marina, né? Tem uma jornada e eu quero que tu conte a tua jornada. Certo. Então, a minha jornada, eu estava finalizando um trabalho, ainda, na verdade, faltava em torno de 6 meses, mais ou menos, para acontecer o segundo Mindset, aquele evento grande que eu estava à frente, né? E abriu o processo de seleção do Hélice. Só que, o que eu vou fazer, né? Eu estava consciente de que eu ia ficar mais um tempo e não ia seguir na sequência, né? Eu queria entregar, mas eu estava buscando aprofundar, né, na inovação. Estava buscando, mas não era o momento melhor para isso acontecer. Mas, enfim, conversando, né, resolvi fazer o processo seletivo e, no fim, acabei sendo uma das finalistas ali. E aí teve essa questão, né? Será que eu faço agora? Daí eu conversei, né? Caso fosse escolhida, se isso poderia ser trabalhado de forma menos horas, menos, né, um tempo diferente até eu entregar um mindset e depois eu entrasse em tempo integral, e isso foi aceito. Então, a gente conversei também com a instituição onde eu estava, né, que é a organizadora do evento, a Acelera Serra, no caso. E aí, nesse acordo, né, conseguimos fazer as duas coisas, né. Enquanto eu estava terminando a entrega do Mindset, né, eu comecei no Instituto Hélice, então eu estava nos dois ao mesmo tempo por 6 meses. Depois, em dezembro, eu já estava em tempo integral, dezembro de 2021, né, em tempo integral no Hélice, né. Esse desafio para ti, assim, como que te inspira para hoje também inspirar outras pessoas? Tu já parou para ver que essa tua determinação também inspira, e é um pouquinho do espírito de startup. Exatamente, eu estava pensando nisso quando estava perguntando, porque se eu não tivesse me forçado a pensar uma solução diferente, eu nem teria pensado nessa possibilidade, porque eu estaria muito presa assim, eu preciso entregar o evento e lá é tempo integral. Então, se a gente não tem E se eu fizesse isso? E se eu propor isso? E se... né? E se talvez, será que conversar, eu acho que existe essa questão do risco que precisa, né? Em qualquer negócio, até pessoas que não necessariamente estão à frente de uma empresa, mas elas têm esse intraempreendedorismo, né? Que a gente chama o intraempreendedor, quando é empreendedor que é um colaborador, mas ele tem essa atitude, né? Dentro das empresas e toma frente, né? Assume alguns riscos, né? Claro, riscos que podem ser assumidos, né? A gente está falando disso. Mas eu acho que é isso, é essa postura de pensar por que não, né? E se eu fizesse tal, realmente vai um pouco de criatividade, um pouco de coragem, às vezes um pouco de loucura, que nem alguns amigos falam, mas é uma loucura sã. Boa, que te movimenta, como tu disse, né? Exato. Pensar um pouquinho fora da caixa, né? Ajuda bastante. Que bacana, porque, poxa, tu compartilha, então, esse novo meio, tu já estava no Acelera, tu estava indo para o Hélice, depois teve esse momento, né, de fazer os dois ao mesmo tempo, e aí tu também prova um pouquinho desse gosto das startups dentro da tua carreira.
dentro dessa carreira, dentro da própria hélice, já que a gente entrou nessa pauta, né? A inovação colaborativa, como que isso transforma? Porque transformou também a tua vida. Sim. Né? E transforma também a vida de todas essas pessoas que orbitam o ecossistema, né? Queria que tu também relatasse um pouquinho sobre isso. Tu usou a palavra certa. Transformação é uma palavra forte e ela exige uma mudança de cultura, né? Na verdade, a transformação é mais cultural do que qualquer outra coisa. A gente fala lá no Instituto Hélice que antes da transformação digital, que ajuda nos processos e ajuda a inovação aberta, precisa da transformação cultural, né? Senão não acontece. Então, essa transformação, eu acho que ela é em primeiro lugar, uma abertura para fazer as coisas de uma forma melhor. Eu nem diria assim tanto a palavra diferente, porque a inovação não quer dizer necessariamente que tu vai transformar tudo, que tu vai fazer uma coisa totalmente nova, ou que tu vai fazer... Demolir o prédio e construir um outro. Exatamente. Tem que ter um discernimento, o que deve ser transformado e por quê, né? Uhum. Então, é o que precisa ser transformado de fato, né? Que a gente tem que se focar, porque inovação por inovação não tem sentido. Se for inovação no sentido, quero dizer, mudança por mudança, é isso que eu quis dizer. Mudança por mudança não agrega nada, né? A questão é o que deve ser realmente transformado, né? Então, nós trabalhamos desde o nível, com o Instituto Hélice, desde o nível também cultural, né? De cultura de inovação, realmente dando capacitação, ajudando nesse sentido, tanto para as empresas como você comentou, da escola da inovação, com pessoa física que queira se desenvolver na inovação. Mas também trabalhamos a transformação digital. Então, a gente sabe que para as pessoas isso é mais uma abertura de mente, né, de mindset, que a gente chama, né, mudar o mindset para que possa realmente ver outras formas melhores de fazer as coisas, os processos mais fácil, mais ágil, que agregue mais valor, que agregue mais resultado, né, no final do mês. Então, tudo isso quando a inovação ela é de verdade, ela vai dar algum resultado, né? Ela vai dar um resultado, vai agregar valor de fato. Se não tiver nenhum valor relacionado a isso, não é apenas colocar um puff ali ou pintar a parede de outra cor, não é isso, né? Então, acho que a inovação ela vai estar atrelada a um resultado direto de melhoria de um processo, de um serviço e de um produto, né? E como que o Instituto Hélice provoca essa inovação? Quais são as atividades que ele propicia? Então, o Instituto Hélice, ele tem o principal foco, né, um dos principais objetivos, né, na verdade a gente tem 3 objetivos, né. O primeiro deles é empresas mais inovadoras, né, então a gente busca tem uma gama de serviços para as empresas associadas, que é desde essa transformação cultural, transformação digital com aproximação a startups, né, inovação aberta diretamente, que é justamente esse processo de conectar com startups, ajudar em todo esse processo de teste, enfim, tudo isso, né? E aí abre um leque. Grupo de investimentos para startups também, desde pessoa física, jurídica, que pode aportar. Enfim, tem muitas coisas para empresas. A gente também tem um outro objetivo, que é o de desenvolver, né, a cultura de inovação. Então, dentro disso, a gente tem uma série de coisas que não é só para as associadas, mas que envolve as associadas, né? Que é a Escola da Inovação, tem todo o processo de capacitação e curadoria que a gente tem em eventos, né, de inovação ou não de inovação, mas que tenham essa pauta que a gente pode aportar, né, para que chegue nas pessoas, né, para ajudar a transformar a cultura de inovação. A gente tem esse trabalho. E também a gente tem um objetivo de tornar esse ambiente mais atrativo. Ambiente, eu digo, nossa região, né, da Serra, mais atrativo para talentos, né? Atrair mais talentos, sejam talentos, que eu me refiro não só a talentos profissionais no geral, mas também empreendedores, né? Uhum. Então, para que a gente possa ter um lugar melhor para se viver e trabalhar, mais favorável à inovação, que a gente consiga desenvolver mais. Então, dentro disso, a gente tem um trabalho bem relacionado também com o poder público, com a academia, né? Para ajudar a fomentar isso, né? A gente apoiou na construção da lei da inovação da nossa cidade, entre outras ações nesse sentido, para desenvolver o nosso ambiente, né?
Eu lembro de uma outra conversa nossa que você comentava que o nosso modelo de inovação ele é um pouquinho diferente de outras regiões do país, de outras regiões do planeta. Ele começou dentro da indústria. Do planeta, não sei. Vamos dizer do planeta, porque nós estamos dentro do planeta também, né? Mas vamos dizer assim, então, do nosso modelo brasileiro de inovação. E aí eu fiquei pensando naquilo e realmente, né, que interessante. A academia sempre é uma grande propulsora disso, mas aqui a necessidade, porque daí tem essa origem do empreendedorismo que acabou ocasionando isso aqui na nossa região. E aí o Instituto Hélice é a prova viva disso. É que as empresas se reuniram para buscar esse objetivo. Uma iniciativa privada, uma iniciativa da iniciativa privada. Isso, né? Que é bem interessante. Mas eu também vi, com o passar do tempo, o fortalecimento da academia. E aí eu vejo e fico surpreendido com a escola de inovação. Ou seja, promover nas pessoas essa inovação para que elas possam também fazer com que as empresas possam inovar. Conta um pouquinho também desse início da Escola da Inovação e a busca por essas pessoas para a inovação. Certo. Deixa eu só fazer uma ponte com o que tu estava falando no início, que era, sim, outros lugares do Brasil, que eu tenho pelo menos nas visitas que a gente fez e nas conversas, nos eventos que a gente vai em outros lugares, principalmente a gente foi em Florianópolis, São Paulo, Recife, enfim. E nessas conversas a gente percebeu que muitos desses lugares, a inovação, esses trabalhos todos que os ecossistemas têm, né, os ecossistemas locais têm, o processo natural de desenvolvimento deles normalmente começa pela academia, pelo poder público. Né? Ou mais pela academia ou mais pelo poder público. Raramente começa pelas empresas, né? Então, em diversas ocasiões que a gente pôde observar. E no Rio Grande do Sul, a gente, principalmente na nossa região, aqui a gente percebeu bem o contrário, né? Que a gente puxa muito, né? Que as empresas, os empreendedores, o empreendedorismo puxa muito esse processo, acaba acelerando. E acaba, claro, puxa junto, daí agora estamos todos, eu acho que todas as chamadas hélices do ecossistema, né, eles estão, né, enfim, o poder público convergindo, isso, academia, iniciativa privada estão convergindo, mas foi muito puxada pela iniciativa privada. Deu aquele, o insight, nós precisamos disso, não dá para esperar por ninguém, que é muito da nossa característica. Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, né? Vamos fazer, né? Tem uma palavra que foi inventada aí, que é o tal do fazendamento. Vai fazendo para poder entregar, como tu disse, no final do mês tem que ter o resultado, né? Tem que pagar todo mundo, tem que dar tudo certo. Sim. Então, e aí, desculpa, só para terminar na tua pergunta da Escola da Inovação, uma iniciativa que a gente começou no ano passado, né, em 2022, e está florescendo, na verdade começou a florescer já em 2022, e esse ano a gente está indo para a 3ª turma já. A Escola de Inovação ela é uma forma do Instituto Hélice, junto com as 3 instituições de ensino maiores aqui da região que são associadas ao Instituto, né, que é a UX, Uniftec e FSG. Essas 3, elas, junto com o Instituto Hélice, construíram um trabalho em conjunto, né, pela primeira vez. É histórico isso. Foi o Hélice que puxou, né, vamos fazer algo junto, né? Vocês são associadas, nós queremos desenvolver algo colaborativo, vamos fazer algo junto que possa, ao mesmo tempo que seja um trabalho colaborativo, também possa servir a essa demanda que a gente tem de talentos, de formação de novas pessoas na área da inovação. E foi exatamente isso que foi feito. A gente ficou 6 meses em brainstorm com as instituições de ensino para criar esse produto, e lá já lançamos em agosto, não me lembro exatamente o mês que foi lançada a ideia ao público, mas em setembro já estava abrindo a primeira turma. Resumindo, a gente está indo para a 3ª, inclusive faço propaganda aqui. Tem que fazer propaganda. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, procurar escoladainnovacão.com para conhecer um pouquinho do programa que está ali praticamente completo, né? A gente tem a ideia central ali, mas de maneira resumida é para aqueles que queiram se introduzir também, assim como contei que tem um momento que a gente introduz nesse mundo, enfim. Se tiverem curiosidade em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais desse universo, se a empresa de vocês está, enfim, buscando isso, se vocês veem que esse é o caminho, ali é uma boa forma de vocês, de visualizar algo mais geral, mais universal,
para que possa depois, se quiserem se especializar em alguma área, mas a Escola da Inovação vai introduzir nesse mundo, né? Vai ajudar a conectar, inclusive, com o próprio ecossistema, porque a gente vai conhecendo todos os lugares de inovação da cidade, as aulas são itinerantes, ao mesmo tempo os profissionais, empresas que se relacionam mais aí com Hélice, para que a gente possa, não só Hélice, né, como todo o ecossistema, para que a gente possa realmente deixar essas pessoas com as portas abertas, né, para esse mundo. Né? Muito bacana esse propósito que a gente vê dentro da escola, mas também do Hélice, de promover mais um braço e chamar a academia, porque hoje as principais instituições estão envolvidas nesse projeto. Isso é bacana, né? Porque é uma grande troca que acontece ali também. Muitas vezes as pessoas não entendem que o processo de inovação ele é plural, né? Inclusive quem está passando ali, no caso da academia, que está passando o conhecimento, também está recebendo o conhecimento do mercado, o mercado, enfim, vai trocando, é uma grande troca, né? Sim. Isso que é bacana. Isso mesmo. E só para complementar, as aulas elas são pelos próprios professores das instituições de ensino que se intercalam também, né? Então a gente tem, olha só que legal, a gente tem os professores das 3 instituições de ensino dando aula nas 3 instituições de ensino. Então, o professor lá da UX dando aula na FSG, professor da FSG dando aula na UNFTEC, da UNFTEC dando aula. Enfim, a gente tem essa troca, porque a gente faz nesses 3 lugares as aulas e também em outros lugares de inovação da cidade. Então, é uma amplitude de percepção, né, conjunta aí, tanto de ambientes, quanto de cultura das instituições diferentes, quanto dos professores, né? Que são os melhores de cada disciplina, foram escolhidos em conjunto aí por toda a comissão, digamos, que organiza, né? E a gente conseguiu, essa comissão é feita pelas 3 instituições de ensino e o Hélice, e a gente conseguiu, então, fazer esse programa que está sendo aprimorado a cada turma, né? A gente brinca que é a nossa startup também, porque é uma coisa que a gente foi aprender fazendo, né? A gente não tinha a mínima ideia se ia dar certo, a mínima ideia como é que ia ser, mas a gente foi... isso tem que melhorar para a próxima turma, a gente foi melhorando. Mas, mesmo assim, as turmas estão saindo... Acreditamos que elas estão saindo satisfeitas, estão dando esse retorno para a gente, né? Então, podem perguntar também para aqueles que já fizeram. Mas a gente está vendo esses feedbacks que está sendo bom a experiência, né? Que está sendo muito boa. Que bacana, estamos já chegando no fim aqui do nosso podcast. Eu acho que o pessoal que nos acompanhou desde o início já entendeu bastante do teu propósito de vida, mas eu gostaria que dentro dessa minha pergunta, que é sobre o teu eu agora no futuro, como que tu tá te vendo para dar essa continuidade, porque o propósito tá bem claro, né? Mas como que tu vê a Marina dentro desse processo de inovação, independente de onde vai figurar, né? Como que tu te enxerga num futuro? Pode ser assim, pequeno, médio e longo prazo. O que tu pensou para tua vida? Essa pergunta no final é... Claro. Quanto tempo a gente tem mesmo? Gran finale. Não, mas vamos tentar resumir numa ideia, né? Sim. Eu acho que o que eu percebo, assim, para mim, na verdade, é, dentro do que eu estava falando no início, uma continuidade desse processo de crescer como ser humano, né? Principalmente de desenvolver esse potencial que todos temos internamente, que busco desenvolver esse meu potencial, né, no trabalho, em todas as coisas que realizo, né? E acredito que o futuro é uma ampliação do que do que eu estou vivendo no presente, né? É uma ampliação melhorada. Claro, algumas coisas não vão existir, outras coisas novas vão existir, mas a ideia é continuar trabalhando, continuo sendo filósofa, continuo sendo voluntária, né, nas frentes, continuo sendo um ser humano que busca essa integração, né, e continuar essa integração cada vez mais, é conseguir ser mais, realizar mais pela transformação de mim mesma e do meu entorno, né, do mundo, no sentido do meu mundo, o meu redor, né, e talvez com isso deixar o mundo um pouquinho menos pior do que quando eu cheguei, né? Nesse sentido, né? Deixar um pouquinho melhor, né? Essa ideia. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Meio clichê falar nesses termos, mas eu acho que é isso mesmo. Para mim é muito importante. Eu levo muito a sério essa questão de desenvolvimento do potencial e das virtudes humanas. Isso é o meu maior propósito, né? Independente do que eu for fazer, se não tiver isso, não vale, né?
Então, mas tendo isso, conseguindo unir, né? A inovação que ajuda na transformação do que não está bom, né? Com a filosofia que ajuda na transformação do que não está bom em nós, né? No ser humano, para mim já está maravilhoso. É só ampliar isso e continuar, porque tem tudo por fazer ainda. Que coisa boa. Não, a gente vê o teu engajamento, o teu profissionalismo, isso é muito evidente, é muito entusiasmo, assim, total em cima da inovação. E que legal, né? Que essa seja a primeira conversa de muitas que a gente vai poder tratar aqui nesse espaço. Fica à vontade, o Instituto Hélice, você, de trazer também outras pessoas aqui para debaterem um pouco mais de tantas coisas que tem nessa área de transformação, de inovação, da busca pelo melhor, né? Isso é bem importante. Eu também sou um profissional de comunicação que estou dentro de uma empresa de tecnologia e eu sempre levanto também essa bandeira que a gente precisa se comunicar melhor no sentido de dizer o que estamos fazendo e como que a gente pode fazer melhor o que a gente está fazendo. Então, esse espaço está sempre aberto para você, para o Instituto Hélice, e até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade. Então tá, e você que acompanhou já sabe, compartilha aí o nosso podcast, com certeza, como eu já disse aqui no começo, a gente vai falar muitas e muitas vezes sobre inovação. Muito obrigado pela audiência, até o próximo.